Diário da Crise aqui na página do Facebook do Estadão. Eu sou Yuri Pita, editor do site de política e, bom, hoje a notícia óbvia que a gente vai comentar e que está dando o que falar no país inteiro é a homologação da delação do senador Delcídio Amaral, ex-líder do governo Dilma Rousseff, e que logo após a homologação pediu a desfiliação do PT. Só se fala nesse assunto hoje e por quê? Bom, a delação já havia sido colhida em mais de 20 depoimentos pela força-tarefa da Procuradoria-Geral da República, que investiga os autos, que atua nas investigações da Operação Lava Jato no âmbito da Procuradoria-Geral da República, isto é, no Supremo Tribunal Federal e, eventualmente, no Superior Tribunal de Justiça, dependendo da autoridade que é investigada. Essa delação foi homologada ontem pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, e o conteúdo da delação veio à tona hoje de manhã com uma série de novas informações, além daquelas que já haviam sido divulgadas anteriormente pela imprensa. O que dá para a gente tirar ali? O que já ficou, o primeiro alvo ali, novo e mais forte do caso, foi essa história do ministro da Educação, Aloysio Mercadante, ter conversado com o assessor do Delcídio Amaral, e que esse assessor gravou essas conversas e nelas dá para se ver o ministro tentando prestar uma solidariedade ao senador ali, um pouco com o aspecto pessoal, mas também com algumas palavras que dão ali a mensagem de que ele queria evitar a delação premiada. O ministro nega, acabou de dar uma entrevista coletiva negando isso, dizendo que foi só uma prestação de solidariedade pessoal à família do senador Delcídio Amaral, e muita gente coloca isso em dúvida. O próprio senador, na delação, disse que se sentiu pressionado pelo Planalto, e algumas coisas que ficam sob suspeita nas falas do Mercadante gravadas pelo assessor. O ministro Mercadante falou que para tentar resolver a situação do Delcídio naquele momento, no fim do ano passado, isto é, no mês de dezembro, as conversas aconteceram em dezembro, e ele fala, olha, a grande questão que acontecia, que preocupava o senador, era passar o fim do ano preso e não com a sua família. O Delcídio, os amigos dele, contam que ele era uma pessoa muito ligada à família, e no momento que ele foi preso, houve muita repercussão ali, chegaram a se divulgar imagens das filhas do Delcídio Amaral, o que abalou bastante a família dele, e principalmente a mulher dele. E ela que seria um dos principais fatores de pressão sobre o senador para que ele fizesse uma delação premiada. A gravidade do que o Aloysio Mercadante falou é que, num dado momento, ele fala que poderia procurar o presidente do Supremo Tribunal, Ricardo Lewandowski. Mais uma vez, a gente coloca-se sob suspeita as intenções do governo de tentar interferir no judiciário de forma a beneficiar pessoas que estavam sob investigação ou estão sob investigação da Operação Lava Jato. Essa suspeita já havia vindo à tona pela próprio depoimento na própria gravação em que o Delcídio que motivou a prisão do Delcídio Amaral. Ele mencionava ações ali do governo para tentar interferir na Lava Jato, segundo o que o senador delatou. O governo tenta negar isso de todas as formas. O Aloysio Mercadante nega que tenha oferecido dinheiro à família do Delcídio para que ele não fizesse a delação, mas o fato é que o fato de um ministro de Estado, um ministro do Poder Executivo, dizer que vai falar com um ministro de outro poder, no caso, mais grave ainda, o chefe de outro poder, que é o Poder Judiciário, isso tem uma gravidade. Independente dessa conversa ter acontecido ou não, só de aventar essa possibilidade mostra que há um entendimento, no mínimo, não republicano sobre como deve funcionar a condução entre poderes diferentes. Outra questão muito importante, já se sabia, já tinha partes dos depoimentos de Delcídio Amaral já tinham vindo à tona, mas agora ficou muito claro, são 29 anexos, é muito material, muita coisa que Delcídio falou e que remontam a questões até de antes da gestão do PT. O Delcídio Amaral tem um dos anexos que menciona especificamente o presidente da Petrobras, em boa parte do governo Fernando Henrique Cardoso, Joel Renault. Ele menciona contratos feitos naquela época. Vale lembrar que o próprio Delcídio Amaral foi diretor da Petrobras, trabalhou na empresa, foi filiado ao PSDB e depois mudou para o PT. Ele próprio admite que em 2002 havia uma onda que levou o então candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, a ser eleito pela primeira vez depois de 3 tentativas frustradas, e que foi nesse momento que ele se filiou ao PT e foi eleito senador
no primeiro mandato dele. Em 2006, ele tentou ser governador de Mato Grosso do Sul, perdeu e disse que ficou com dívidas da campanha e uma parte da dívida da campanha de 2006 para o governo estadual foi financiada com propina vinda da venda da compra da refinaria de Pasadena nos Estados Unidos. Quer dizer, tem muita conexão no que o Delcídio Amaral fala, que envolve muita gente do atual governo e também pessoas do governo anterior. Veio agora à tona também o depoimento completo de Delcídio Amaral, que se refere ao hoje senador Aécio Neves, ao envolvimento do senador em um possível esquema de propinas em Furnas, que é uma estatal do setor elétrico. Aécio Neves nega isso. É uma informação que já havia sido divulgada em outros momentos. Na época do mensalão, isso também, em 2005, também veio à tona que havia um esquema de Furnas, a famosa lista de Furnas, que depois foi dita como falsa, e o Delcídio Amaral diz que, embora o documento fosse falso, o esquema existia e que, para ele, sem dúvida, Aécio recebeu. O senador mineiro nega envolvimento em propinas e, por hora, o PSDB mantém a solidariedade a Aécio, não há nenhum tipo de reação do PSDB por parte do partido e por parte dos integrantes do partido de colocar em suspeição o senador Aécio Neves, que foi candidato do partido no ano passado. Delcídio Amaral também faz uma série de revelações envolvendo a cúpula do PMDB. Ele cita o vice-presidente Michel Temer no que seria irregularidades envolvendo negócios de etanol na BR Distribuidora, faz menções a outros senadores do PMDB, como já havia sido noticiado pela imprensa na semana passada. Quer dizer, o que dá para a gente tirar de tudo isso, dessa quase hecatombe do que é a delação do Delcídio Amaral? Com a ressalva, claro, de que a delação ainda precisa ser investigada, tudo que é colocado numa delação depende de investigação posterior por parte das autoridades, seja a Polícia Federal, seja o Ministério Público, precisa ser provada, precisa-se ter elementos que comprovem as afirmações de uma delação e depois julgadas pela corte competente. No caso das investigações que venham a ser abertas ou complementadas pela delação de Delcídio, que corram no Supremo Tribunal Federal, claro que tudo isso depende de análise, de julgamento e de condenação por parte do Supremo. Mas a gravidade do que Delcídio Amaral fala, e a gente está falando de um senador que foi líder de governo, líder do governo Dilma Rousseff, tinha muito trânsito com o ex-presidente Lula, era uma das pessoas que mais tinham acesso ao ex-presidente Lula e gozavam desse prestígio antes de ter sido preso pela Operação Lava Jato por ordem do Supremo, e também tinha muito bom trânsito na oposição, lembrando que ele já havia sido filiado ao PSDB. Então, é um político que conhece muito do que é feito na política brasileira. E o que ele fez na delação foi justamente expor as entranhas do modo de se financiar a política no Brasil. Não é um modo exclusivo do Brasil, mas talvez no Brasil tenha atingido níveis difícil de se achar comparação em outros países, pelo menos em casos que já tenham vindo a público dessa forma. Delcídio fala muito em como empresas obtiveram benefícios como empréstimos do BNDES, acesso a informações privilegiadas, como tiveram contratos com a Petrobras e outras estatais diante dessa rede de relacionamentos entre poderosos. Então, o que a delação do Delcídio, ela é muito grave para o governo, mas ela não põe ninguém em vantagem. Ela é muito grave para todo mundo e ela chega a ser triste de se ouvir um senador da República com tanto acesso a informações, com tanto conhecimento de como funciona a política brasileira, com tanto trânsito nos principais partidos do país, PT, PSDB e PMDB, ele expondo como funciona, como o financiamento da política brasileira é feito de um modo nem um pouco republicano, na base de caixa 2, na base de cobrança de propina, na base de desvio de dinheiro público, que não deveria ser usado dessa forma. Se tudo isso for comprovado, é óbvio que isso vai ter impactos na situação do governo Dilma Rousseff. Ainda não se sabe o quanto isso vai impactar esse desejo do governo de ter Lula como ministro, se isso vai fazer o ex-presidente desistir da ideia ou se ele de fato vai assumir um ministério. Por enquanto, o que se sabe é que ele está tendendo a assumir um ministério e isso vai ter muita implicação, sem dúvida alguma, mas também isso afeta, seja quem for, o que acontecer
depois que Dilma Rousseff deixar o Planalto, seja em 2018, ou seja em 2017 ou 2016, completando ou não o mandato, alguém vai assumir o poder, e esse alguém muito provavelmente também já está comprometido com essas informações que Delcídio colocou. E sempre fazendo essa ressalva, se tudo isso que ele falou for comprovado, se tudo isso que ele falou for verdade, não for retaliação, não for invenção de quem se sentiu traído por seu partido e por seus pares, porque provavelmente Delcídio vai ser cassado também pelo Senado, isso expõe como a política brasileira está corrompida, como ela não está funcionando do jeito que se espera de uma república. E o que a gente vê, a gente discute-se muito o que vai acontecer no pós-governo do PT, mas não se discute como resolver o problema principal da política brasileira, que é essa promiscuidade entre o financiamento da política brasileira e os grandes empreendimentos, as grandes obras que são feitas no país. Coloca-se quem vai assumir, se vai ser via impeachment, se vai ter semiparlamentarismo, semipresidencialismo, mas não se discute como blindar o sistema para que ele funcione de uma forma mais republicana e menos promíscua. E isso talvez seja o fator que mais a gente tem a lamentar diante de tudo que está acontecendo e de tudo que está vindo à tona. É muito importante que tudo venha à tona, mas ainda o que os políticos brasileiros mais devem, mais do que pagar pelos pecados que eles cometeram e que eventualmente ainda estejam cometendo, é que eles não propõem novas soluções que realmente resolvam este problema.